Bem, pessoal, vamos abrir o nosso livro na página 154 e vamos fazer até a página 159. Vamos lá? Vamos observar aqui a capa deste livro. Ela se parece com outras capas de livro que você conhece? Aqui na capa temos um título. Você consegue identificar? Achou? Temos aqui uma palavrinha como título. A palavrinha Daltal. Você acha que essa palavra faz parte do nosso idioma? Da nossa língua portuguesa? Ela não faz parte da nossa língua. Ela é de origem inglesa. E a palavrinha downtown significa centro comercial da cidade. Olha aqui embaixo. Significa que é a parte central de uma cidade. Aquela parte mais movimentada, onde tem mais lojas. Agora que você já sabe o que significa, você consegue compreender o porquê desse título? Por que deram esse título com essa palavrinha para esse livro? Ainda não tem como, não é mesmo? Faltam ainda algumas informações. Vamos continuar aqui observando essa capa. Ainda temos aqui outra informação. Meu nome é Blue. Eu tenho síndrome de Down, uma namorada, muitos amigos e um disco favorito. Então, a gente já sabe que o nome dele é Blue. A gente já sabe que Downtown é o título do livro, né? E aqui tem algumas informações sobre esse personagem. Disse que ele tem síndrome de Down. Você sabe o que é? As pessoas que têm síndrome de Down, elas apresentam algumas características diferentes que os distinguem, mas não os separam. Eles possuem os olhos fisicamente mais puxadinhos, têm o rosto mais arredondado. Eu trouxe algumas fotos de algumas crianças que têm síndrome de Down. Eles também podem ter seu desenvolvimento físico, mental e intelectual um pouco mais lento do que as outras crianças da sua idade. Mas todas as crianças aprendem várias habilidades, cada uma no seu tempo. A capa ainda fala que ele é um menino com Down, né? Síndrome de Down. E ele tem preferências, sentimentos, relações pessoais como qualquer outra pessoa. E esse título aqui, ó, Downtown, ele colocou por quê? Porque o tio dele que tinha síndrome de Down, que se chamava Pablo, Blue é uma redução carinhosa de Pablo. O Blue gostava muito de um disco de uma cantora, Petula Clark, uma cantora britânica. E o nome do disco que Blue levava a todos os lugares era Downtown. E por isso inspirou o título desse livro. Você conhece alguém que tenha síndrome de Down? Um amigo, colega, um vizinho? Eu conheço. Eu tenho uma vizinha que tem. E ela adora conversar. Muito legal. Vamos aqui olhar a página 155. Então, qual é o título do livro? A gente já sabe, o título do livro é Downtown. Pela leitura da capa, o que você espera do conteúdo do livro? Lendo só aqui o conteúdo da capa e olhando aqui as informações, né? A gente pode ter várias ideias do que possa ser a história que vai ser contada aqui nesse livro. Então, assim, por essas informações, podem ser outras coisas, porque ainda faltam mais informações para a gente saber realmente, né, o que vai ser contado aí nesse livro. C. O que chamou mais a sua atenção nessa capa? Foi o título? Foi essa informação aqui? Foi a figura? Bem, para mim, foi a figura, que ficou um pouco mais em destaque, né? Com esses olhinhos puxados aqui, que já deu para entender que se tratava de um assunto sobre Blue, esse personagem que tem síndrome de Down. D. O que você conhece sobre a síndrome de Down? Olha aqui, a síndrome de Down tem algumas características, né? Entre as características físicas associadas à síndrome estão os olhinhos puxadinhos, que a gente já viu aqui, parecido com os dos orientais. A síndrome de Down é uma alteração genética, não é uma doença. Como a gente já havia falado um pouco antes sobre algumas características das pessoas que possuem síndrome de Down, não é mesmo? 2. Qual é o nome da personagem principal? Bem,
A Pro já falou aqui várias vezes o nome, né? É só colocar aqui para Pro. 3. Compare a capa de Daltal com a que você estudou na unidade 3, na página 63. Então, a Pro já colocou aqui a capa da página 63, né? Que a gente estudou lá, que é a capa aqui do livro Fábulas de Esopo, né? Então, a gente vai comparar alguns elementos. Marque com um X o que cada uma apresenta. Essa coluna, Fábulas de Esopo. E essa coluna, Daltal. Uma tabela, né? A gente vai aprender tabela. Nome da obra. Então, se tiver nome da obra, na capa, você vai marcar um X aqui. Fábulas de Esopo tem nome da obra? Tem. Fábulas de Esopo, né? É o título aqui, o nome da obra. Então, você vai marcar um X aqui. E Daltal, tem o nome da obra na capa? Tem. Aqui, ó, Daltal. Então, marca um X aqui e um X também aqui. Nome do autor. Olha só. Essa capa é só essa parte aqui que a Pro tirou, tá? É a capa do livro. Tem aqui o nome do autor? Não tem. Lembra que lá estava do lado de fora, né? Assim. Mas aqui na capa não tem. Então, Daltal não tem o nome do autor. O que não é comum, né? Geralmente nos livros, na capa, vem o nome do autor. Então, a gente não vai marcar um X aqui em Daltal. Não tem nome do autor. E em Fábulas de Esopo, tem o nome do autor? Tem, né? Fábulas de quem? Esopo é o nome do autor. Então, tem. Aí você vai e marca um X aqui. Nome do tradutor. Aqui tem quem traduziu de outra língua, né? Foi da língua inglesa, né? E esse daqui, tem um tradutor do português? Tem aqui, ó. Tradutor Guilherme Figueiredo. Esse Daltal não tem, mas a de Esopo tem. Então, você vai marcar um X só aqui. E essas duas aqui eu vou deixar vocês fazerem. Tem desenhos? As duas têm? Se as duas tiverem, X nas duas. Se não tiver, não marca X. Apresentação da personagem. Esse aqui tem a apresentação aqui, ó, do Blue, né? Isso não é comum ocorrer na capa dos livros. E esse aqui tem? Então, você marca um X aqui, aonde que tem. B. Qual das duas capas é mais comum em livros de histórias? Qual que você acha? A Pro falou ó, que isso aqui não é muito comum aparecer nas capas, né? Aqui falta aqui o autor, né, do livro, quem traduziu. Aqui, ó, faltam alguns elementos que nesse tem. Então, qual das duas capas você acha que é mais comum em livros de histórias? O que tem que ter? Tem que ter o título, desenho, às vezes, né? Nome dos autores, tradutores. Então, pensa aí e coloca aqui para Pro. C. Na sua opinião, por que a capa de Daltal foi feita dessa forma? Então, aqui é na sua opinião, por que você acha que a capa de Daltal foi feita dessa maneira. Uma ideia que a Pro dá é que, como o menino ele é diferente em características, né, por ter síndrome de Down, ele pode ter feito essa capa assim também, para dizer que o livro também é diferente como o menino, né? Então, o autor pode ter feito a capa dessa forma para marcar que ela é diferente como a personagem, né? Blue. Mas você pode colocar outras coisas também, tá? Escreva sua resposta aqui. Vamos aqui na página 156. A narrativa composta de uma sequência de desenhos e textos é chamada de história em quadrinhos. Então, você já conhece, né? Uma história em quadrinhos. Aqui no 4, olha, temos uma história em quadrinhos. Só que ela não é dividida, tá vendo? Não tem aqueles quadrinhos divididos. Mas mesmo assim, a gente sabe que é uma história em quadrinhos. Por quê? Porque tem sequência, olha. E ela é feita de balãozinhos, né? Que expressam aqui, ó. Esse balãozinho de pensamento. Esse aqui é um balãozinho de fala, né? A gente sabe que isso é uma característica das histórias em quadrinhos, né? Então, vamos ler. Bibi, você quer casar comigo? Olha aqui. Claro, Blue. Todos os dias você me pergunta isso. E todos os dias a resposta será sim. Aí, obrigado. Coraçãozinho aqui. Amanhã pergunta de novo. Aqui o balãozinho do pensamento, tá vendo? Então quer dizer que ele não falou isso, que ele só pensou. B.
Que características de Blue apresentadas na capa você reconhece nessa página? Então, lá na capa, a gente falou sobre o título, deu algumas informações, não foi? A gente viu? Tem a figura do Blue. Então, que características que tem lá na capa que você pode encontrar aqui também, tá? Que foram apresentadas aqui nessa historinha. Então, uma característica que a gente pode colocar aí é os olhinhos puxados, que caracteriza a síndrome de Down. Lá fala que ele tem uma namorada, e aqui a Bibi é a namorada dele, não é? Fala em namorada também. Então, a gente pode colocar namorada de Blue. E tem outra coisa que aparece aqui também, que é até o título do livro lá que foi inspirado, né? Olha, em que foi? Que a Pro falou que era uma coisa mais antiga. Essa eu vou deixar vocês pensarem para colocar aqui, tá bom? 5. Observe Blue e Bibi na sequência das cenas da história. A. Houve alguma mudança nos desenhos? E olha, eles mudaram de posição, não foi? Mudaram de posição. Então, se houve, claro que houve. Vocês vão colocar aqui? Sim. Se houve, o que mudou? A gente já sabe que mudou a posição. Então, você vai colocar aqui agora, você vai observar o que mudou. Foi a perna, foi o braço, o que mudou aí? Né? Foi o cabelo, a posição de que mudou. Coloca aqui para Pro. C. Complete a frase. Como essa é uma história em quadrinhos contada por meio de texto e desenhos, a modificação nos desenhos, ela foi usada para quê? Apenas para a cena ficar diferente? Ou você acha que ela foi usada para dar ideia de movimentação e de passagem do tempo? Você acha que eles estavam assim por algum tempo, depois eles mudaram de posição, né? Dá essa ideia? Ou você acha que foi só para a cena ficar diferente mesmo? Marca aqui para Pro. Fique sabendo, o balão de fala indica a fala da personagem. Que é esse balãozinho aqui, ó, mais retinho, tá vendo? E o balão de pensamento indica que o personagem está pensando. Que é esse balão aqui, tipo de nuvenzinho, tem as bolinhas aqui, ó, que indica que o personagem está pensando. 6. Escreva a fala ou pensamento, de acordo com o que os balões indicam. Então, esse balão aqui é de fala ou de pensamento. Se for de fala, você escreve fala aqui. E esse aqui, de fala ou pensamento, né? Escreva aqui, fala ou pensamento. 7. Observe a imagem abaixo, à direita, essa imagem aqui. Bibi consegue ver o coração? Esse coraçãozinho que aparece aqui, ó, tá vendo? Você acha que Bibi consegue ver ele? Sim ou não? O que esse coração expressa? O que geralmente um coraçãozinho assim, ó, expressa? Ele não fala nada, não tem nada escrito aqui. Mas você sabe que dá a entender que sentimento, né, que esse coração aí tá expressando com essa figurinha. Então, coloca aqui para Pro. 8. Por que Blue pensa em perguntar novamente a Bibi se ela quer se casar com ele, mesmo sabendo da resposta? Então, lá a gente viu que ele pergunta isso todo dia, né? Que ela fala lá na historinha. Por que que ele faz isso, né? Mesmo sabendo já da resposta de Bibi? Deve ser para ele ter certeza da resposta dela, né? E quando ele pergunta, ele também tá dizendo que ele sempre vai querer se casar com ela. Pode ser isso, né? Se você acha outra coisa, coloca aí para Pro. Fique sabendo, nas histórias em quadrinhos, textos e desenhos se complementam para dar sentido ao que está sendo contado. Então, numa história em quadrinho tem textos e também tem desenhos, né? Podem ter. Às vezes nem tem muito texto, só tem desenhos ali que você já sabe, né? Mas quando tem textos e desenhos, eles se complementam para dar sentido à história. 9. Leia esta página do livro Daltal em que Bibi conversa com seu amigo Miguelote. Por isso, quando eu crescer, quero ser professora ou enfermeira, Bibi disse. Aí ela continuou. Para ajudar os outros, ajudá-los a aprender, né, se ela fosse professora, ou a se curar, se ela fosse enfermeira. O melhor é ter um trabalho que faça as pessoas felizes. Aí ele pensou, faz sentido. Ele, como entregador de pizza, seria feliz, porque ele deve gostar de pizza, né? E ele acha que as pessoas, quando comem pizza, ficam felizes. E para ele, entregar pizzas para as pessoas seria um trabalho que faria também
as outras pessoas felizes, não é mesmo? Então, aqui na página 159, pergunta sobre o que Bibi fala com o Miguelote. Ela está falando sobre que assunto com o Miguelote. Você coloca aí para pro. 10. Que profissões Bibi quer exercer? Aí tem aqui, ó, dentista, enfermeira e professora. Tá? Pode marcar mais de uma. Porque lá ela fala mais de uma, não fala? Como você descobriu as profissões que ela quer ter? Você fez o quê? Olhou para o texto só e leu aonde? Para ter essa certeza dessas profissões que ela queria ter. Coloca aqui para pro. 11. Que profissão Miguelote quer ter quando crescer? E aí a gente vê lá, né? Também a profissão. Marca aqui. Como você descobriu a profissão que ele quer ter? Você leu também? Ou você fez de outra forma para saber? Coloca aqui para pro. B. Por que Miguelote pensou nessa profissão? A Pro já comentou, não já? Então coloca aqui para pro. C. Por que os autores fizeram o desenho para o balão de Miguelote? Bem, quando ele estava pensando, olha lá, na página 158. Aqui, ó, foi feito um balão para o pensamento de Miguelote, não foi? Então, por isso que perguntou. Por que os autores fizeram esse balão lá? Para a história ficar engraçada ou porque eles cansaram de escrever? Desses dois aqui, qual que você acha? 12. Uma palavra que imita um som é chamada onomatopeia. Quando você faz assim, ó, rios, 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 imita um som, da risada, do sorriso, kkkk. Então, isso se chama onomatopeia. Procure na história uma palavra que imita um som. Escreva aqui na A esse som, tá? Que som que fez? Procura lá. E essa palavra imita qual som? Som de quê? E você vai e coloca aqui o som de quê que ela está imitando, tá bom? Bem, galera, essa é a nossa atividade de hoje. Foi bem legal, tá bem tranquilo e tá divertida. Então, faça aí para pro. Beijos e até a próxima!